Oi pessoal, aqui é o Dr. Jairo Bauer, eu mesmo, e esse é o podcast do Fala Aí, um programa que toda semana responde a 6 dúvidas, 6 perguntas dos nossos ouvintes, dos nossos seguidores sobre saúde, sexualidade e comportamento. Quer a sua dúvida respondida? Então escreve pra gente no @JairoBauerOficial ou então no nosso site doutorjairo.com.br. Manda sua dúvida, a gente seleciona e você pode ouvir aqui mesmo. Valeu! E olha só a dúvida da Lúcia. Jairo, meu marido está em crise de bipolaridade e abusa de álcool e drogas. A gente está muito longe da nossa família e está muito pesado para mim lidar com essa situação. Será que a gente volta para mais perto deles? Lúcia, eu acho o seguinte, você está contando pra gente que teu marido está enfrentando aí uma crise, uma fase do transtorno bipolar. Muitas vezes o abuso de álcool e drogas está relacionado a essa questão da bipolaridade, numa tentativa de aliviar sintomas, de controlar sintomas, de controlar algum tipo de desconforto ou mal-estar psíquico causado pela questão da bipolaridade. Então é realmente uma combinação complicada, difícil, complexa para você e para ele também, né? Então às vezes fica pesado para você que está sozinha, longe da tua família, lidar com tudo isso sozinha. É importante a gente dizer o seguinte, Luciano, na bipolaridade ele precisa de um acompanhamento específico, um psiquiatra, um assistente social, um terapeuta, pessoas que possam dar um suporte para ele nessa fase mais aguda. Em alguns casos a gente até recomenda uma internação, principalmente quando há risco de vida para a pessoa ou o risco dela comprometer muito as estruturas sociais nas quais ela está inserida. Então seria importante que você conversasse com os médicos e com os profissionais que acompanham o teu marido para checar e até para dividir essa tua dificuldade nesse momento mais agudo, nesse momento de crise. Eu acho que a família estar perto pode te ajudar. Eu acho que você precisa de ajuda também, tá bom? É isso aí. E olha só a dúvida do Thiago. Doutor, é normal aos 35 anos eu ter ejaculação quando durmo, principalmente nos sonhos eróticos? Ô Thiago, pode acontecer sim em qualquer fase da vida. Normalmente, a poluição noturna, que é essa ejaculação involuntária enquanto a gente dorme, ela tende a acontecer mais na adolescência ou no início da vida adulta. Mas em algumas situações é possível que ela aconteça assim em pessoas mais velhas, como é o teu caso, que tem 35 anos de idade. Mas isso acontece sempre, isso tem aumentado agora? Pois é, normalmente o que a gente vê é que essas ejaculações, quando elas ficam mais frequentes, elas têm relação ou podem ter relação com um período em que o indivíduo está mais tempo sem fazer sexo ou sem se masturbar, que é uma situação que pode ter ficado muito mais comum para alguns homens durante a pandemia. Essa ausência de vida sexual, esse distanciamento de outras pessoas. Agora, não é só quando a gente está sem fazer sexo ou quando a gente está sem se masturbar por um período de tempo que essa poluição noturna acontece. Às vezes, ela acontece mesmo em quem tem uma vida sexual regular. Não precisa encanar, não precisa dar muita atenção para isso e são coisas que acontecem. É isso aí, valeu! E olha só a dúvida da Cris. Jairo, como ajudar uma filha de 19 anos que não consegue achar sentido na vida e não quer ser ajudada? Cris, a tua pergunta é boa por 2 motivos. Primeiro, a gente precisa ficar atento se a origem dessa dificuldade de achar sentido na vida não tem a ver com o quadro de depressão que ela pode estar enfrentando. O segundo ponto que você coloca é que ela não quer ser ajudada. E aí, às vezes, a gente tem mesmo essa questão. Às vezes a pessoa tá tão embotada, tá tão deprimida, tá tão desesperada, esperançosa que ela não vê sentido na busca de ajuda, ela acha que isso não vai resolver nada. E aí é preciso realmente uma conversa, um diálogo, uma abertura muito grande para que você possa servir como uma ponte para que ela chegue a uma ajuda especializada. Possivelmente você não vai dar conta sozinha do recado. Se você tivesse conseguido isso, você não estaria escrevendo pra gente, você está tendo uma dificuldade concreta. Mas eu acho que com diálogo, com conversa, com uma escuta atenta, você pode muitas vezes servir como uma ponte para que ela chegue a um especialista, a um terapeuta, a um médico, a um psiquiatra, enfim, alguém que possa ajudá-la, tá bom? É isso aí, Cris. Qualquer dificuldade, volta a falar com a gente. Valeu! E olha só a dúvida do Tony. Jairo, tem risco da minha mãe de 49 anos engravidar se eu tiver me masturbado no banheiro? Ô Tony, você sabe que essa dúvida que você tá mandando pra gente, a gente tem recebido muitas vezes nos últimos dias. Eu acho que a galera tem ficado mais tempo em casa por conta do isolamento, da pandemia, a família tá mais junta e os filhos, os adolescentes estão muito preocupados com essa história da irmã, da mãe, da tia engravidarem no banheiro se
eles tiverem se masturbado. Tony, é virtualmente impossível a sua mãe engravidar se você tivesse masturbado no banheiro. As únicas formas possíveis de risco para uma gestação indesejada seriam sexo com penetração sem proteção e, eventualmente, se o casal tá junto, o homem ejacula e em seguida introduz os dedos com esperma dentro da vagina da parceira. Essas são as únicas possibilidades. Agora, o que a gente sempre recomenda, obviamente, são medidas básicas de higiene que você teria nesse tipo de situação. Usou o banheiro, se masturbou, ejaculou, deixa tudo limpinho, porque afinal de contas, em muitas casas no Brasil, o banheiro é compartilhado. Tá bom? Valeu, abraço, boa sorte. E olha só a dúvida da Ticiane. Jairo, eu parei de fumar durante a pandemia e agora tô querendo matar todo mundo que chega perto de mim. Nem eu me aguento. O que é isso? Ticiane, interessante a tua dúvida, bem intensa pelo que você tá contando. E na verdade ela pode mostrar pra gente duas coisas. Primeiro, você tá mais irritada, você tá mais impulsiva, você tá com um pavio mais curto por conta do isolamento social, do distanciamento, em função da pandemia. A gente tá mais tempo em casa, essa situação já tá durando mais de 6 meses e isso pode refletir numa irritabilidade maior. Se essa irritabilidade estiver associada a outros sintomas, a gente só precisa prestar atenção se ela não está sendo uma decorrência, um sintoma de um quadro de depressão, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando a gente para de fumar, muitas vezes a gente tem alterações de comportamento também, principalmente nas fases mais agudas. Eu não sei há quanto tempo você parou de fumar, mas possivelmente, se você está nessa fase mais aguda aí, principalmente no primeiro mês em que você deixou o cigarro, isso pode explicar também a tua irritabilidade. Eu recomendaria que você procurasse um apoio profissional, mesmo que à distância, mesmo que online, um terapeuta, um psiquiatra, para avaliar o teu caso, a tua situação e, se necessário, passar algum tipo de recomendação de tratamento para essa fase mais aguda, tá bom? Boa sorte! E olha só a dúvida do Luca. Jairo, qualquer um pode tomar PrEP? Você pode explicar um pouquinho mais sobre ela? Luca, PrEP é profilaxia pré-exposição ao vírus HIV, causador da AIDS. O que significa isso? É um método em que a pessoa toma um comprimido, que na verdade é uma combinação de 2 antivirais. Ela toma esses remédios preventivamente para evitar se infectar pelo vírus HIV. Tem pouquíssimas falhas de PrEP no mundo todo. No Brasil, a gente já tem alguns anos em que a PrEP é distribuída no SUS e a pessoa, na PrEP convencional, ela toma um comprimido uma vez por dia. Esses 2 antivirais, eles circulam pelo organismo e, eventualmente, se a pessoa entrar em contato com o vírus HIV, eles impedem a multiplicação desse vírus e a pessoa não se infecta. A PrEP é recomendada mais para as populações que estão mais vulneráveis ao vírus HIV, ou seja, as pessoas que não conseguem usar ou adotar uma forma regular de proteção, como o uso da camisinha, as pessoas que se relacionam com diversos parceiros e não têm um uso consistente de preservativo. Ela não substitui a camisinha, lembrar que ela protege apenas contra o vírus HIV e não contra as demais ISTs, infecções transmitidas pelo sexo, mas ela é sim uma camada adicional de proteção, tá bom? Qualquer dúvida, procure seu médico para conversar sobre PrEP. Tá com alguma dúvida? Então escreve para o nosso Instagram, @JairoBauerOficial, ou ainda para o nosso site, doutorjairo.com.br. É isso aí. Você ouviu Fala Aí, com o Dr. Jairo Bauer.